Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Identidade Católica. Uma alegria imensa receber você aqui participando do nosso programa. Aqui o nosso objetivo é nos aprofundarmos nos mistérios da fé, na doutrina dos apóstolos e da Santa Igreja. Por isso eu convido cada um de você que tenha sempre em mão a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica, a espada e o escudo da nossa fé, para nós fazermos os nossos estudos. E peço também a você que está em casa que nos ajude a fazer o nosso programa crescer. Como você pode fazer isso? Se inscrevendo no nosso canal e principalmente curtindo os nossos vídeos, comentando, porque isso ajuda no engajamento, e também compartilhando o link das nossas transmissões para todos os seus conhecidos, né? Todas as suas pessoas conhecidas, amigos, parentes, vizinhos, né? Então contamos com a contribuição e a colaboração de cada um de vocês, viu? Então não deixe de comentar aí, né? De dizer de onde você é, de onde que você está assistindo o nosso programa, né? Saudar a mim, aos demais. E também fazer seu comentário se está gostando, ou alguma sugestão, ou mesmo alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida sobre o que foi tratado, pergunte aí também, que teremos o maior prazer em te responder. Amém? Então vamos iniciar o nosso programa com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, rogai por nós. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos semana passada. Iniciamos semana passada falando sobre o sacramento do batismo, o sacramento que é a porta de entrada para a salvação, né? Falamos aqui sobre o que é o batismo, como é celebrado o batismo, e hoje nós vamos falar sobre quem pode receber o batismo, quem pode batizar, ou seja, quem é o ministro do sacramento, a necessidade do batismo para a salvação e as bênçãos, a graça, melhor dizendo, que o santo batismo oferece a cada um de nós. Então vamos lá. Nós vamos começar hoje a partir do parágrafo 1246. Para quem tem o catecismo grandão, né, que é esse daqui, esse maior, tem aquele menorzinho e tem esse maior. Nesse maior a página é a 347. Então nos diz assim o 1246. É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela. Em outras palavras, o que esse parágrafo está dizendo aqui para nós? Que qualquer ser humano pode receber o batismo. Não existe nenhuma restrição para nenhum ser humano para receber o batismo. Qualquer ser humano, qualquer filho de Deus pode receber o batismo, né? Mesmo que tenha nascido com alguma deficiência, né? Isso não é motivo, né? Mesmo que não tenha atingido ou tenha alguma doença que impossibilite a pessoa de atingir a idade da razão, né? Nada é impedimento. O único impedimento que existe é a pessoa que já tenha sido batizada, porque o batismo é recebido uma vez só, porque é o sacramento que nos torna cristãos. Então não existe nenhuma exceção, né? Não existe nenhuma proibição, diferente do sacramento da confissão, que se a pessoa não estiver arrependida, ela não pode receber, não é? Se a pessoa não estiver profundamente arrependida, não é? E outras tantas restrições, como por exemplo a Santíssima Eucaristia,
que não deve ser dada a quem não atingiu o uso suficiente da razão, pelo menos para saber que aquilo que está comungando não é um pãozinho qualquer, mas é o corpo de Jesus, não é? Isso por mais que seja uma restrição mínima, mas é uma restrição. Então ninguém está impedido, né? Apenas aquele que já recebeu o santo batismo. Tá claro isso para nós, meus irmãos? Então, qualquer dúvida é só perguntar aí. E aqui sobre o batismo dos adultos, nos diz o seguinte, parágrafo 1248. O catecumenato ou formação dos catecúmenos, ou seja, a catequese dos adultos, tem por finalidade permitir a estes últimos, em resposta à iniciativa divina em união com uma comunidade eclesial, que levem a conversão e a fé à maturidade. Trata-se de uma formação à vida cristã integral, pela qual os discípulos são unidos a Cristo, seu mestre. Por isso, os catecúmenos devem ser iniciados nos mistérios da salvação e na prática de uma vida evangélica, introduzidos mediante ritos sagrados, celebrados em épocas sucessivas na vida da fé, da liturgia e da caridade do povo de Deus. Em outras palavras, o que está dizendo aqui para nós? Que a prática normal da igreja é o batismo de adultos, porque foi assim desde a época dos apóstolos, né? Não existia ninguém convertido ainda. Então, à medida que iam sendo convertidos, os adultos eram batizados. Durante bom tempo, a igreja se esqueceu dessa prática de batizar adultos, porque no Ocidente, o Ocidente já era todo cristão. Mas o impulso missionário levou a igreja a se lembrar que sempre foi e sempre será a prática mais comum e ordinária da igreja, o batismo de adultos. Porque nós temos o Oriente, que quase não tem cristãos, por exemplo, né, para ficar bem claro aqui para nós, meus irmãos. Então é isso, né? E como é a preparação para o batismo do adulto? Não é um cursinho de um dia ou de um mês, como é para as crianças, mas é uma catequese completa, que nós chamamos de catecumenato, porque o adulto que ainda não é batizado, que está se preparando, nós chamamos de catecúmeno. Ele deixa de ser catecúmeno a partir do dia que ele é batizado. Ali ele se deixa de ser catecúmeno e se torna cristão. Então, em geral, faz a catequese de adultos, o catecumenato, todos aqueles acima de 12 anos que ainda não foram batizados ou não têm a primeira comunhão, a primeira Eucaristia. Então não faz a catequese de crianças, né? Nem a preparação para o batismo de crianças, faz o de adultos, que é a catequese de adultos, o catecumenato. Algumas dioceses estendem isso para uma idade maior, uma idade menor, mas em geral acima dos 12 anos. O batismo das crianças. 1252. A prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da Igreja. É atestada explicitamente desde o século II. Mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também se tenha batizado as crianças. Então, olha só, o que está dizendo aqui para nós, né? Quantas vezes a gente ouve pessoas, principalmente protestantes, dizerem que é um absurdo batizar crianças, porque elas ainda não atingiram a idade da razão para decidirem por si mesmas o batismo, né? Bom, primeiro Santo Irineu de Leão, desde o século II, desde meados do século II, lá para os anos 140, 150, né? Ele já dizia que o batismo de crianças nós herdamos dos apóstolos. Santo Irineu diz isso bem claro. Ou seja, já no século II já se batizava crianças, pela afirmação dele, já era a prática comum em toda a igreja. E o mais importante, ele disse que isso, eles não aprenderam, não inventaram isso do nada, mas que herdaram dos apóstolos. E a própria Sagrada Escritura indiretamente nos alude ao batismo de crianças. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos lá, quem está com a palavra de Deus, abre aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 16.
versículo 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Assim São Paulo chegou à cidade de Filipos, dos filipenses. Tendo sido batizada, deixa eu só achar aqui qual é o... sim, Lídia. Tendo sido batizada quem? Lídia. Ela e os de sua casa fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa, e forçou-os a aceitar. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que Lídia foi batizada, ela e os de sua casa, ou seja, os de sua casa todos foram, a família dela inteira aceitou o batismo em Cristo Jesus. E, como todas as famílias da antiguidade, tinha crianças também, porque foi a família dela inteira que recebeu. E também o versículo 33, ainda na cidade de Filipos, Versículo 33 disse, levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro, que cuidou de Paulo e Silas no cárcere, na cidade de Filipos. Está aqui, versículo 33. O carcereiro os levou para casa, cuidou das feridas dele, e Paulo batizou o carcereiro e todos de sua casa. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 15 e 33. Está claro isso para nós? Então, o batismo de crianças tem fundamentação nos apóstolos, não é invenção da igreja, não. Então, vamos lá. Fé e batismo. 1253. O batismo é o sacramento da fé, mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo que deve desenvolver-se. Ao catecúmeno ou ao seu padrinho é feita a pergunta: que pedis à igreja de Deus? E ele responde: a fé. Ou seja, o batismo é coisa séria, porque o batismo é para a nossa salvação. Então, é necessário, uma necessidade para a salvação, o santo batismo. Então não é, eu tenho que batizar o meu filho para curar quebranto, para curar espinhela caída. Eu tenho que batizar o meu filho porque meu filho está doente para ele não morrer. Batismo não é remédio. Batismo não é elemento de superstição. O batismo é para salvação. Deu para entender bem claro? Não é para batizar meu filho porque eu tenho que arrumar padrinho para dar presente para os meus filhos, ou para o meu filho. O batismo não é para isso, não é um ato social, é um ato de salvação. Então que fique bem claro, que ninguém brinque com coisa séria. O batismo ele é uma necessidade para todos os seres humanos, para a sua salvação. E aqui o 1255 deixa bem claro, O ofício, o papel do padrinho e da madrinha não é dar presente ao afilhado, mas é ajudar os pais na educação cristã, na educação na fé da igreja dos seus afilhados, auxiliar os pais na educação dos seus afilhados na fé da igreja. Agora aqui outro ponto, quem pode batizar? Quem é o ministro do sacramento? 1256. Os ministros ordenados, bispo, padre e diácono. Vamos lá. São ministros ordinários do batismo, o bispo e o presbítero, e na igreja latina também o diácono, ou seja, na igreja ortodoxa e nas igrejas católicas do Oriente, o diácono não ministra o sacramento do batismo. Na igreja latina, sim. Bispo, padre e diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção exigida, pode batizar, utilizando a fórmula batismal trinitária. A intenção requerida é querer fazer o que a igreja faz quando batiza. A igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação.
Ou seja, vejamos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, deixa bem claro ali para nós. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E em Marcos capítulo 16, versículo 16, o mandato missionário de Jesus. Ide por todo o mundo anunciar o evangelho a toda criatura e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus mesmo no mandato missionário deixa bem claro que faz parte da missão da evangelização batizar. O batismo é necessário para a salvação. Se o batismo é necessário para a salvação, não é? E Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, em caso de emergência, em perigo, em risco de vida, qualquer pessoa, mesmo que não seja bispo, padre ou diácono, pode batizar alguém. Imagina um acidente na estrada. A pessoa está ali, a gente não sabe se vive ou se morre. Qualquer pessoa pode chegar ali e batizar aquela pessoa, desde que tenha água, né? Batizar aquela pessoa, não é? Ou uma criança recém-nascida não foi batizada, ainda está com risco de vida na UTI, não é? Pode ser batizado também. Se não conseguir um padre, um bispo, um diácono para batizar a criança, pode qualquer pessoa batizar. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa que nunca tenha recebido o batismo da igreja, ou seja, não seja uma pessoa que não seja cristã de fato, nunca tenha sido batizada. A única coisa que a igreja exige é o quê? É que a pessoa realize o batismo com a intenção de fazer o que a igreja faz. Qual é a intenção que a igreja pede para que o batismo seja válido nesse caso? Querer fazer o que a igreja faz quando batiza, ou seja, o que a igreja faz quando batiza? Ela quer salvar almas, salvar pessoas, levar pessoas para o céu. Então, em caso de emergência, fique bem claro isso, hein? Até uma pessoa que não tenha sido batizada pode batizar alguém em caso de emergência, desde que tenha a intenção de salvar almas, de fazer o que a igreja faz, que é salvar almas. Tá claro aqui para nós? E nisso a gente já entra na questão do tema da necessidade do batismo. Olha só, 1257. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação, não é? Onde Jesus afirma isso? João capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. Assim nos diz João 3, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, ou seja, Jesus respondeu a quem? A Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o que é nascer da água e do Espírito? Ser batizado. Receber o Espírito Santo mediante a água do batismo. Ou seja, Jesus deixa bem claro aqui que não pode entrar no reino de Deus aquele que não renascer da água e do Espírito. Então, ou seja, o batismo é necessário para a salvação. Continuando, também ordenou a seus discípulos que anunciassem o evangelho e batizassem todas as nações. Ou seja, se é para batizar todos, então porque o batismo é o sacramento mínimo necessário para a salvação. O batismo é necessário para a salvação para aqueles aos quais o evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento, né? Ou seja, e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus e não tiveram a oportunidade de pedir o batismo, esses vão para o inferno? Não. Desde que tenham seguido os ditames da consciência, ou seja, fazer o bem e evitar o mal, podem alcançar a salvação. Porque não conheceram o evangelho não foi por sua própria culpa, mas porque o evangelho não chegou a eles ainda, né? Continuando, a igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna, ou seja, no céu. É por isso que cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor de fazer renascer da água e do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Deus ligou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele mesmo não está ligado a seus sacramentos, ou seja,
Deus ligou a salvação ao sacramento do batismo, como forma ordinária. Mas Deus tem outras formas de salvar as pessoas. Por exemplo, né? Por exemplo, o parágrafo 1258 deixa claro para a gente que aqueles que morreram com o desejo de receber o batismo, mas não receberam o batismo em tempo, esses já são batizados pelo seu próprio desejo. Então, que a igreja fala de batismo de desejo. Aqueles que pediram o batismo, desejaram o batismo, mas morreram antes de receber. Né? Esses foram batizados na morte, pelo batismo de desejo. E também aqueles mártires, ou seja, aqueles que morreram e derramaram o seu sangue por causa do nome de Jesus e que derramaram o sangue antes mesmo de ter tido a oportunidade de receber o batismo. Esses recebem o batismo de sangue, que é o próprio martírio. Então tá tudo isso aqui no 1258. E no 1261 diz aqui: quanto às crianças mortas sem o batismo, a igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus que quer que todos os homens se salvem e a ternura de Jesus para com as crianças, que o levou a dizer em Marcos 10, versículo 14: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Tudo isso nos permitem esperar, todas essas coisas nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Eis porque é tão premente o apelo da igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Por exemplo, tem uma outra parte aqui do Catecismo da Igreja Católica que deixa bem claro que quando não se há garantia nenhuma de que a criança vai ser educada na fé da igreja, não se deve dar o batismo. Mas também esse parágrafo aqui deixa bem claro, né, que a igreja, no seu desejo de salvar todos, não pode, né, por outro lado, né, como diz aqui, ó, no final, é tão premente o apelo da igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Então isso faz com que muitas vezes nós padres acabemos batizando crianças que a gente sabe que não terão a garantia da educação na fé da igreja. Por quê? Justamente por isso, né? Pelo desejo de Deus de querer salvar a todos, né? E aquela criança ali não vai ter culpa dos péssimos pais e padrinhos que ela terá, né? Então isso é uma tensão muito grande na nossa vida de padres, né? Mas aqui deixa bem claro a questão do limbo. Padre, o limbo existe, né? Que é aquele lugar que, segundo a tradição antiga, né, é o lugar para onde iriam as crianças, né, que morreram sem o batismo e dali nunca mais sairiam. Não, não existe, não é? Isso daí nunca foi doutrina da igreja. O Papa Bento XVI, ainda no seu pontificado, encerrou esse assunto, não é? Precisamos crer que essas crianças irão para o céu, porque morreram na inocência, não é? Não receberam o batismo, não foi por sua própria culpa, não é? Precisamos crer que existe um caminho extraordinário de salvação para essas crianças, como nos diz aqui o parágrafo 1261. Né? Então agora nós vamos falar o último ponto aqui, a graça do batismo, ou seja, quais são os efeitos salvadores do batismo na vida, né, daquele que é batizado. O primeiro efeito é o perdão dos pecados. O batismo confere àquele que é batizado o perdão de todos os pecados cometidos na vida antiga. Então vamos lá. 1263. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais da pessoa. Não só o pecado original. Bem como todas as penas temporais do pecado. Por exemplo, um adulto que foi batizado e pouco tempo depois morreu em estado de graça, vai direto para o céu, não tem nem purgatório para ele. Com efeito, naqueles que foram regenerados não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus, porque o batismo nos lava de toda a maldade. Não é? 1264.
No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência ou, metaforicamente, o incentivo do pecado. Ou seja, aqui está dizendo o quê? Que aquele que é batizado se tornou perfeito? Não. Ele é lavado de todos os seus pecados do pecado original. Mas a inclinação ao pecado permanece. E isso é uma luta diária de todo cristão batizado até o fim da sua vida. Não é? As outras consequências físicas do pecado que entrou no mundo, como a doença, o sofrimento e a morte, eles permanecem. Porque são consequências que ficaram entranhadas na natureza do mundo material. Não na pessoa em si, mas fruto da natureza do mundo material. Uma consequência negativa. Então que fique claro isso para nós. Além de ser lavado de todos os pecados, o batismo também nos torna uma criatura nova. Deixamos de ser o homem velho para nos tornarmos o novo Adão, a nova criatura, né, transformada pela graça de Deus. 1265, né? Ou melhor, 1266. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação. E o que a graça santificante da justificação faz na nossa vida de batizados? Torna o batizado capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. E permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. E outra grande graça que o batismo dá, né? Aquele que é batizado é incorporado na igreja, se torna não só filho de Deus, mas se torna membro da igreja. Ou seja, se torna membro do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Né? 1268. Os batizados tornaram-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pelo batismo participam do sacerdócio de Cristo, de sua missão profética e régia. Né? E lá no finalzinho do parágrafo, o batismo faz participar do sacerdócio comum dos fiéis, todo aquele que é batizado. Então, ou seja, o batizado ele é incorporado na igreja, que é o corpo místico de Cristo, como mais um membro desse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Né? 1270. Tornados filhos de Deus pela regeneração do batismo, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Ou seja, pelo batismo, o batizado não só apenas se torna filho de Deus, mas ele se torna membro da igreja. E como todo membro da igreja, ele é chamado a ajudar a igreja na sua missão de evangelização, de pregar o reino de Deus e a salvação para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Né? Também, né, outro grande efeito e graça do batismo é o vínculo sacramental da unidade dos cristãos. Né? Aqui no finalzinho do 1271, o batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Ou seja, a igreja reconhece nesse desejo de Deus de fazer com que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, a igreja reconhece que todos aqueles, não é, que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizam com água, com a intenção de salvar almas, reconhecendo no batismo, né, o sacramento necessário para a salvação, todos esses batismos são válidos. Logo, todas as igrejas não católicas, mas cristãs, né, que realizam o batismo da forma certinha, né, em nome da Trindade e o batismo com água e na intenção de salvar almas, o batismo dessas igrejas são válidos. Né? Então aquelas pessoas são cristãs, assim como nós católicos somos cristãos. Então o batismo é o sacramento, não é,
que une todos os cristãos. Pelo batismo, católicos, protestantes, ortodoxos são todos cristãos, filhos de Deus. Então, essa é uma outra graça do batismo, né? Ele promove o vínculo da unidade dos cristãos por meio da força do próprio sacramento, não é? E o último grande e belo efeito da graça do batismo sobre nós é que produz em nós, não é, um selo indelével, não é, uma marca indelével do Espírito Santo sobre nós. 1272, incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével de sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga esta marca. Ou seja, que marca é essa? A marca do ser cristão. Se bem que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. Ou seja, o batismo ele imprime na pessoa caráter. Que caráter é esse? O caráter de ser posse, pertencido ao Espírito Santo. Cada batizado traz na sua alma a marca do ser cristão, que nenhum pecado vai apagar. Não é porque você cometeu o pecado após o batismo que você deixou de ser cristão, não. Você permanece trazendo dentro do seu corpo o selo, a marca do Espírito Santo, a marca do cristão, a marca da vitória. Isso é forte, meus irmãos. Por isso, porque o batismo produz essa marca em nós, ele é um sacramento que imprime caráter, assim como o sacramento da crisma e o sacramento da ordem. Por isso, esses 3 sacramentos são os únicos sacramentos da igreja que só podem ser recebidos uma única vez na vida. Ah, padre, mas o matrimônio também não só recebe uma vez na vida? Não necessariamente. Porque se você se casou e depois você se tornou viúvo, a morte põe fim ao vínculo matrimonial. Você pode se casar novamente. Deu para entender? Agora, batismo, crisma e sacramento da ordem não. São sacramentos que imprimem caráter. Logo, esses sacramentos são recebidos uma única vez na vida. Porque o Espírito Santo coloca na alma daquela pessoa uma marca da vitória, O selo indelével que nenhuma mancha de pecado pode retirar. 1274. Por isso, o selo do Senhor é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção, para o dia da salvação. É isso, meus irmãos. Por aqui nós ficamos. Se alguém tiver alguma dúvida, depois, por favor, deixe aí nos comentários a sua dúvida, que teremos o maior prazer em responder. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite para todos e até a próxima, se Deus quiser.